Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao sexto ciclo de debate sobre águas urbanas, CDAU 2024. Para quem não me conhece, meu nome é Mauro Barros Filho, sou professor da disciplina de águas urbanas, que é ofertada pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental, PPGECA, da Universidade Federal de Campina Grande, UFCG. Dentro do cronograma das atividades realizadas nessa disciplina, há um momento que convido professores e pesquisadores para proferirem palestras sobre temas que estão desenvolvendo ou desenvolveram relacionados com o conteúdo da disciplina. A intenção é socializar o conhecimento, trazer experiências, conectar pessoas, estimular o debate reflexivo, crítico e construtivo. Neste ano, o evento conta com 6 palestras que ocorrem sempre nas quartas, às 19 horas, e hoje eu tenho o prazer e a honra de contar com a presença de Flávio Souza Azevedo, para proferir a palestra Jardim Filtrantes, Tecnologia Alternativa de Soluções Baseadas na Natureza para Tratamento de Águas Urbanas. Flávio é professor adjunto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, campus Catolé do Rocha, na área de infraestrutura e construção civil, é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal da Paraíba, UFPB, é especialista em infraestrutura de transporte em rodovias pelo Instituto de Pós-Graduação e Graduação IPOG, é mestre em Engenharia Urbana pela UFPB e é doutorando, quase doutor, né, Flávio, em Engenharia Urbana pela UFPB, atuando com soluções baseadas na natureza e transições de sustentabilidade urbana. Após a exposição do palestrante, abriremos para o debate. Para fazer perguntas, os ouvintes podem se inscrever no chat e os alunos matriculados na disciplina terão prioridade para as perguntas. Solicito que durante as apresentações todos os ouvintes mantenham as câmeras e os áudios desligados. Posteriormente, no debate, os áudios e as câmeras serão liberados. Então, gostaria de agradecer a Flávio por ter aceito meu convite, assim como todas e todos os participantes que estão aqui presentes. Flávio, passo a palavra para ti. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor Mauro. Eu agradeço pelo convite. É sempre um prazer poder colaborar e trazer o conhecimento aí do pessoal sobre uma parte da minha pesquisa, né? O nosso tema, como você falou, é soluções baseadas na natureza, sob a perspectiva das transições de sustentabilidade urbana. E na parte empírica da pesquisa, nas visitas que eu fiz, são 2 cidades, a cidade de Recife e a cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, justamente tratando desses jardins filtrantes, que são utilizados para tratamento de uma parte das águas dos setores que a gente vai ver aí. Então, casa bem com a proposta daí do ciclo de debates, né, o 6º ciclo de debate de águas urbanas, que o professor Mauro promove aí no âmbito da sua disciplina. Então, iniciando, né, qual é o contexto? Né? O contexto é aquele que a gente conhece, as pressões da urbanização, que são crescentes e incessantes, elas trazem consequências, né, para a paisagem, para as cidades, para as áreas urbanas, que são, né, já conhecidas há bastante tempo, como, por exemplo, a perda da cobertura arbórea, né, a diminuição das áreas verdes, que são cada vez mais renegadas às periferias das cidades, a compactação do solo, as superfícies impermeáveis, como a gente vê aí nesses estacionamentos, né, utilização de asfalto, demanda por estradas, rodovias, ruas cada vez mais pavimentadas para atender a mobilidade urbana, né? E a própria infraestrutura de gestão de águas pluviais existente nas cidades, né? Então, esses aspectos, eles causam pressões e perturbações nos processos hidrológicos naturais que a gente pode detectar, por exemplo, através, né, desses hidrogramas, que é um gráfico que representa aí o escoamento superficial em função do tempo. Então, no eixo X, né, nós temos o tempo, e no eixo Y, né, nós temos o escoamento em volume por unidade de tempo. Então, a gente pode determinar
né, características desses hidrogramas que são correspondentes a locais urbanizados, que é essa linha preta, e lugares que não são urbanizados, né, que não são desenvolvidos, que é justamente essa linha azul mais clara. E nessa área choreada a gente tem uma chuva. Então, o que acontece em áreas urbanizadas, que tem esses aspectos que estão aí na parte de cima, né? Então, nós temos um pico de escoamento maior, nós temos esse pico de escoamento acontecendo de forma mais rápida, né, no tempo. Então, logo após o fim da chuva, que acontece aqui, acontece esse pico de escoamento. Então, isso causa, né, por exemplo, né, as enxurradas, as inundações e os desastres que a gente passou a se acostumar a ver, né, como, por exemplo, houve no Rio Grande do Sul, e se a gente vê todo ano no Sudeste, eventualmente a gente vê aqui na Paraíba, João Pessoa também. E as áreas não urbanizadas, né, então tem picos de fluxo menores e mais tardios. Então, para que a infraestrutura urbana, né, tradicional absorva esse tipo de situação, muitas vezes ela não consegue, né? Então, cada vez mais são necessárias obras, melhoramentos para atender esse tipo de questão. Então, tudo isso faz parte desse contexto de perturbações nos processos hidrológicos naturais. Então, isso aí, com certeza, traz consequências, né? Então, esse pesquisador Mário Muniz e outros de 2023, ele diz o seguinte, que, em média, os países de alta renda tratam 70% das águas residuais. Nos países de renda entre alta e média, essa média cai para 38% e 28% nessa faixa. E nos países de renda média baixa, né, países, por exemplo, da África, que tem renda média baixíssima, então apenas 8% do total de águas residuais municipais e industriais geradas é tratada. Então, você vê que os percentuais dessas águas residuais, que englobam, né, não só esgoto, mas resíduos industriais, infiltração, e as águas urbanas, né, que são resultado de chuvas, lavagem de pavimento, regas, etc. Então, o percentual ainda é baixo, né? Embora nos países de renda alta trate 70%, mesmo assim, não consegue tratar 100%. E média e baixa, bem inferior. E isso traz, realmente, como eu digo, consequências, né? Enxurradas, contaminação dos corpos hídricos e deterioração desses corpos, né? Muitos corpos hídricos vão desaparecendo devido a esses problemas. Então, qual é o desafio da gente que vive agora nesse século XXI, né? Esse século antropogênico, né? Que tem muita influência das pessoas, né? O desafio da humanidade é viver dentro dos princípios e limites que a natureza dispõe. De fato, né? Uma rede de sistemas que provém as pessoas, principalmente nas cidades, as pessoas cada vez mais vivem nas cidades, como, por exemplo, fornecimento de energia, a mobilidade urbana, moradia, alimentos, fornecimento de água potável, a garantia da biodiversidade, né, áreas verdes, animais que vivem nessas áreas, principalmente nas cidades. Então, todos esses sistemas, né, vivem sob pressão, sobre grandes perturbações, e é preciso que a gente, né, aprenda a viver dentro desses limites. Dentro da perspectiva da minha pesquisa, que são as transições de sustentabilidade urbana, né, os pesquisadores dessa área defendem que é necessário mudanças fundamentais estruturais profundas nesses sistemas. Então, não adianta melhoramento pontual, tem que ser uma mudança estrutural, sistêmica, né, o pensamento sistêmico como um paradigma dessa ideia, para que a gente possa avançar, né, nas questões ambientais e outros problemas das cidades. Então, isso leva, né, começou a se chamar de soluções baseadas na natureza, que é, né, a transição de uma engenharia cinza tradicional, uma engenharia que eles chamam de engenharia pesada, para uma engenharia inteligente, o software engineering, ou seja, que utiliza esses princípios de soluções baseadas na natureza. Então, a engenharia tradicional, a engenharia cinza, pesada,
O que ela faz, por exemplo, em relação à remoção de escoamento superficial nas ruas, né? Ele recolhe aquele escoamento, canaliza, né? E transfere aquele problema de um local para outro, geralmente para descarregar nos corpos hídricos presentes nas cidades que passam a ficar contaminados. Já a engenharia leve e inteligente, ela pode utilizar processos biológicos, como a fitorremediação, que a gente vai ver mais na frente com mais detalhes, para procurar, de certa maneira, tratar, né, esses poluentes, essa água, no próprio local. Além disso, trazer, por exemplo, amenidades. Por exemplo, como utiliza plantas, né, fitorremediação utiliza o processo de plantas, você pode utilizar, a gente vai ver também mais na frente, como um aspecto do verde, trazendo o verde para a cidade. Então, isso está no cerne, né, das soluções, dos princípios das soluções baseadas na natureza, que é um discurso político para ações que se traduzem, né, nessas abordagens sistêmicas. Você, quando diz, eu empreguei soluções baseadas na natureza, na verdade você está empregando, né, outros processos, por exemplo, de bioengenharia, de técnicas compensatórias, de infraestrutura verde, que estão todos contemplados, né, nos princípios das soluções baseadas na natureza. Isso é importante porque esse discurso de soluções baseadas na natureza, porque, por exemplo, você começa a dizer, é a natureza trazendo soluções. Então, é um aspecto importante que consegue até abrir muitos caminhos, financiamentos, etc. Então, dentro desse contexto, né, a gente vai falar aí dos jardins filtrantes. Essa marca, esse nome Jardins Filtrantes, é uma marca registrada da empresa Phytorestore, que é uma empresa francesa, né? Quando você entra no site dessa empresa aqui no Brasil, eles dizem que são pioneiros em fitorremediação no mundo e também são especialistas em soluções baseadas na natureza. Isso só recentemente começou a aparecer, né, para a empresa como um plus a mais, tá certo? Então, eles empregam, a gente vai ver aí também, que são esses alagados construídos ou pântanos construídos com o nome de jardins filtrantes. E esse nome é registrado como uma marca da Phytorestore. Então, qual é a inspiração para essas estruturas, né? São os pântanos, né, ou áreas úmidas. Não é muito comum aqui na nossa região, mas, né, em outras partes do mundo, e até aqui no sul do país, a gente, né, tem conhecimento que são essas áreas de pântanos. São áreas, né, que são áreas ambientes de transição, né, e forma-se onde águas superficiais e subterrâneas e a paisagem convergem. Ou seja, às vezes você tem uma área de solo seco, vem o pântano e tem ou um mar, ou um rio, ou um lago. Então, é uma área de transição, né, um ecossistema de transição. No contexto ecológico, essas ondas úmidas são intermediárias, né, entre os ecossistemas terrestres e aquáticos, como eu falei. No contexto temporal, né, esse pesquisador, que ele publica muita coisa sobre isso, né, ele diz que a maioria dessas ondas úmidas está destinada a evoluir para a terra seca, como resultado da redução do lençol freático, ou, eventualmente, ser submersa pela subida desses lençóis. Então, a inspiração para esses alagados construídos, ou áreas úmidas construídas, são os pântanos, que existem na natureza naturalmente. Então, é a partir deles que foram desenvolvidas essas estruturas. Essas estruturas não são coisas novas, não são coisas desse século. São coisas que são utilizadas para tratamento, são áreas, né, são utilizadas para tratamento de águas residuais durante séculos. Em muitos casos, no entanto, o raciocínio por trás desse uso era a eliminação em vez de tratamento. E essas ondas úmidas serviam simplesmente como recipiente. É a mesma coisa que ocorre com os rios, né, e com os oceanos. O pessoal pega o esgoto e, através de analisações, despejam nesses ecossistemas. E a mesma coisa nessas áreas úmidas naturais. Então, ele serve apenas como um reservatório, um recipiente para receber, né, essas águas residuais que são utilizadas. Não existia, né, pelo menos nas áreas úmidas naturais, a ideia de tratar essas águas. Então, eram só como um corpo receptor. Consequentemente, né,
Até hoje, pessoal, você lendo, né, pesquisando, eles ainda usam algumas áreas, mas de forma tentando controlar. A grande questão é que você depositar, despejar, né, essas águas nesses ecossistemas, você não consegue fazer isso de forma controlada, né? Então, diante disso, né, partiu-se para a ideia, né, qual foi a solução, que foi áreas úmidas construídas, né? Ou seja, tentar reproduzir o que existe na natureza, nos sistemas dos pântanos naturais, como, né, um dispositivo realmente artificial que pudesse reproduzir as mesmas funções desses pântanos construídos, desses pântanos naturais. A doutora alemã Kate Siedel foi a primeira pesquisadora a incorporar as vegetações em zonas úmidas de tratamento de águas residuais a partir da década de 50. Então, veja, e faz bastante tempo que o pessoal vem pesquisando sobre isso e na Europa utilizando efetivamente, né? Ela demonstrou que as plantas se adaptaram a condições extremas da água e ajudaram a melhorar a qualidade da água, produzindo, né, o processo de fitorremediação. Qual era a questão, né? Os pesquisadores pensavam que as águas poluídas as plantas não conseguiriam sobreviver nessas águas. E a doutora Seidel, né, ela provou, utilizando principalmente um tipo de vegetação que é o junco. Aqui existe, né, no Nordeste existe isso muito aí nos riachos, nos rios, nos açudes, é bem comum, que essas plantas elas sobreviviam, né, essas condições extremas e conseguiam melhorar a qualidade da água. Então, foi um passo fundamental para o desenvolvimento dessas áreas úmidas construídas. Diante dessa questão, né, a importância dessas plantas. Não são qualquer plantas, né? Essas plantas são chamadas plantas macrófitas, que vêm, né, do macro, grande, fita, planta, né? São plantas grandes, que são espécies vegetais cujas partes fotossintetizantes ativas são permanentemente, ou por alguns meses do ano total, parcialmente submersas ou ainda flutuantes. Então, são plantas que elas desenvolveram, né, habilidades para viver em meios aquáticos. Por exemplo, as folhas são bem finas, que permitem que flutue. Alguns caules são ocos, né, para que ela consiga flutuar aí em algumas partes do ano, meses do ano, ou permanentemente submersa. Então, essas plantas macrófitas que são utilizadas nesses alagados construídos, né, para promover a fitorremediação e, consequentemente, o tratamento dessas águas. Existem, né, vários tipos de plantas macrófitas, eu trouxe algumas delas. Então, a anfíbia é capaz de viver tanto em área alagada como fora da água, né? Então, ela tem essa propriedade tanto fora da água como dentro, ela consegue sobreviver, então ela é bem adaptada, né, a esses ecossistemas. A emergente, ela é enraizada no sedimento, ou seja, no fundo aí desse pântano, com uma parte submersa e outra emersa. Então, ela consegue, como o nome diz, né, emergente, ficar fora da água e outra parte dentro, sendo ela enraizada no sedimento. A flutuante fixa, enraizada no sedimento, possuindo folhas flutuantes, né? Então, a flutuante, ela fica mais submersa, enraizada, e apenas as folhas ficam ali, alguma flor, alguma coisa fica na parte flutuante. A flutuante livre, ela não é enraizada no sedimento, tá certo? Ela fica solta e fica flutuando realmente aí no corpo aquático. A submersa fixa é enraizada no sedimento, com caules e folhas submersas e geralmente emergindo apenas a flor para fora da água, que é essa última aqui. A submersa, ela é enraizada, fica submersa e é só a flor que fica emergindo para fora da água. E a submersa livre, ela não é enraizada, essa amarelinha aqui, totalmente submersa e também, né, tem essa propriedade de colocar a flor para fora. Existe também a epifita, né, que são plantas que agem sobre outras plantas aquáticas. Então, por exemplo, ela pode aí crescer sobre uma macrófita flutuante livre, né? Isso é importante porque a gente vai ver aí que as classificações dos
jardins filtrantes, dos alagados construídos, depende também do tipo de planta, né, do tipo de macrófita que você está utilizando. Então, trago aí algumas fotos, né, que a gente pode ver a flutuante livre, né, totalmente livre, com algumas partes, ficam aí poucas partes para fora da água. A flutuante fixa, né, então ela é enraizada lá no fundo do sedimento, também algumas flores para fora. A emergente, né, que é fixa, fica uma parte submersa e outra na parte aérea. A submersa livre, ela não é enraizada, e as submersas fixas, né? Elas são totalmente submersas. Então, existem muitas espécies, né? Em cada país, uma infinidade de espécies dessas plantas, né? Pelo tipo, mesmo diferentes tipos e diferentes espécies dessas macrófitas. Como eu falei, então, o processo, né, que faz o tratamento da água, né, se chama fitorremediação. Geralmente, quando a gente está estudando biologia, né, durante os cursos da gente, que a gente estuda, a gente vê mais a parte de fotossíntese, né, a troca de gás carbônico, de oxigênio, questão da iluminação. É isso que a gente estuda em relação às plantas. A gente não se aprofunda muito, mas existem, né, vários processos que podem ocorrer, biológicos, químicos e físicos nas plantas, né, principalmente na região da rizosfera, né, onde ficam as raízes, que são processos complexos que podem ajudar no tratamento de águas contaminadas. Então, essa fitorremediação ela é proposta como uma abordagem baseada em plantas para remediação ambiental que aproveita a capacidade das plantas de concentrar elementos e compostos no ambiente e, de certa forma, desintoxicar esses compostos sem causar poluição adicional. Então, ela, durante alguns processos que a gente vai detalhar aí, ela pode reter e, eventualmente, volatilizar, né, esses elementos e promovendo, tanto do solo como da água, um tratamento. Essa técnica explora a propriedade de interação entre as plantas, bactérias localizadas nos rizomas e os diferentes tipos de contaminantes. Então, é um processo que existe também nessas plantas, a criação de biofilmes, onde as bactérias e outros micro-organismos eles se instalam nessas regiões e atuam também, né, para promover o tratamento. Então, tanto essas plantas macrófilas, elas ajudam de forma direta, né, nos processos da própria planta, como de forma indireta, servindo, né, de local para o desenvolvimento, né, e proliferação dessas bactérias que vivem aí nesse meio. Então, os principais, né, existem outros processos, mas os principais processos são esses, né? A fitoextração é um mecanismo de remediação no qual as plantas têm a capacidade de acumular em seus tecidos contaminantes extraídos do solo, da água, do ar, sem degradá-los. Então, o que acontece? Na fitoextração, ela consegue reter ali, né, esses contaminantes, principalmente compostos inorgânicos, como metais, e ficam lá nos seus tecidos, pode ser no caule, na planta, numa flor. Então, para você tirar do ambiente, você precisa colher essas plantas e dar um destino, né? Então, o processo só é completo quando você colhe essa planta, né? Você retira a planta do ambiente, vai nascer, as mudas ficam lá, vai crescer de novo, porque esses contaminantes eles estão fixos em algum tecido da planta. Por outro lado, a fitodegradação é o processo de remediação no qual as plantas têm capacidade de absorver e metabolizar os poluentes. Ou seja, nesse processo, ela realmente absorve, metaboliza, né? E são principalmente compostos orgânicos. É diferente da fitoextração. Outro processo é a fitovolatilização, o processo de remediação no qual a transformação de poluentes em estado sólido ou líquido para o estado gasoso. Então, a planta ela consegue absorver aí esses poluentes, transformá-los, né, em uma espécie de gás que é expelido para o ambiente.
A fitoestimulação, aquilo que eu falei, né? Processo no qual os micro-organismos associados e o beneficiado pela presença vegetal estão envolvidos direto ou indiretamente na degradação dos contaminantes. Então, a fitoestimulação é justamente as bactérias e outros micro-organismos que se instalam aí nas áreas do rizosfera dessas plantas. E, por fim, né, a fitoestabilização, que ela limita a mobilidade e biodisponibilidade dos contaminantes no solo através das raízes. Então, processos físicos ou químicos, ou até físico ou químico, né, ela segura esses poluentes ali naquela região e não deixam eles se espalharem. Então, esses são os principais processos da fitorremediação. Então, observe que a gente, né, no dia a dia, a gente não tem quase conhecimento desse tipo de situação, mas que são importantes para esse tratamento com esse tipo de estruturas. Tipos de áreas úmidas construídas. Então, esses plantas construídos ou áreas úmidas construídas podem ser categorizados de acordo com vários parâmetros, né? No entanto, existem 3 critérios que são comumente utilizados: a hidrologia, o tipo de crescimento macrófito, ou seja, o tipo de planta que está se utilizando, e o caminho de fluxo, na direção do fluxo. Então, em relação à hidrologia, temos o fluxo de superfície livre e o fluxo de subterrâneo ou subsuperficial, né? No slide seguinte a gente vai ter a figura. O tipo de crescimento macrófito é como se fosse uma subcategoria, né, desse alagado construído de superfície livre. Então, de acordo com o tipo de planta, né, plantas emergentes, plantas submersas, plantas flutuantes, a gente pode categorizar, né, esse tipo de alagado. Por outro lado, né, o caminho de fluxo é como se fosse também uma subcategoria, né, dos alagados subsuperficiais ou subterrâneos. Existem também as formas híbridas, né, que são a conjunção de um e de outro, dependendo da situação em que a gente tem, né, dependendo do quão contaminada é aquela água, qual sistema vai ser utilizado. O sistema vertical também ele tem uma subdivisão, ele pode ser de cima para baixo, de baixo para cima, ou como se fosse um sistema de maré, né, que enche e sobe. Aqui nesse lado fica mais claro para a gente entender. Então, o alagado, a área úmida construída, né, de superfície livre, né, a gente tem o substrato, que geralmente é o substrato natural do solo da região, a água está livre, né, e temos aí as plantas macrófitas. Já no fluxo subterrâneo, a gente tem cascalho ou brita, e a água ela não fica livre, ela percola, né, por esse meio poroso, como um filtro realmente, né, muito parecido com os filtros de tratamento de esgoto, na estação de tratamento de esgoto, que tem filtros. Então, esses filtros, eles possuem essas pedras, né, o seixo, com a granulometria estabelecida, que permite o fluxo da água. Esse fluxo pode ser horizontal, ou seja, entra por um lado e sai pelo outro, ou vertical, em que a água entra ou por cima ou por baixo, né, pode ser também, e segue seu caminho. E os filtros híbridos, que são geralmente os sistemas mais utilizados, que são, né, aí, a junção de 2 tipos, né, um filtro, o alagado construído de superfície livre, com um filtro horizontal, ou superfície livre com vertical e vice-versa, ou um horizontal e um vertical, que foi o caso de Recife, né, ou os 3, né, pode ser um horizontal, um vertical e uma superfície livre. Isso vai depender do seu efluente, dos contaminantes do seu efluente, quais são os seus propósitos, né, de tratamento. Então, diante disso é que as empresas, como a Fitorrestore, ela vai determinar no seu projeto que tipo de estrutura você vai construir, tá certo? Nesse outro slide também a gente vê algumas figuras, né, representando essas áreas úmidas construídas. Então, superfície de água livre, né, ela sempre está aí, permanentemente ela funciona, né, cheio, né, o filtro ele fica permanentemente cheio.
e vai escoando. Ele já é geralmente utilizado quando o efluente tem muitos sedimentos. Em Niterói eles utilizam, porque os efluentes lá dos rios, eles tinham muitos sedimentos e era a prioridade dele diminuir esses sedimentos presentes na água. Então, a água vai entrar, vai passar um tempo percorrendo todo aquele filtro e durante esse processo vai sedimentando, né, vai se acumulando no fundo esses sedimentos. Aqui nós temos o horizontal, o vertical, e existe também, hoje em dia, um sistema com aeração. Então, por exemplo, um sistema horizontal com aeração. Então, ele potencializa, né, os efeitos, né, benéficos da fitorremediação, levando oxigênio aí para o sistema. Aqui nessa figura de baixo a gente vê um detalhe do controle, né, de como é feito o controle da altura. Né? Só mudar aí a posição do encanamento para cima ou para baixo, você consegue controlar essa altura. E nessa última foto da direita, a gente vê, né, um alagado construído de fluxo vertical, ou seja, né, nessas tubulações é que são despejados efluentes que são tratados aí nesse sistema. Em relação, né, ao tipo de crescimento macrófilo, a gente tem, de acordo com a macrófila, a gente tem o tipo de área não construída. Então, por exemplo, aqui na A, né, macrófilas emergentes. Então, aquele sistema em que a planta utilizada, né, a vegetação utilizada é uma macrófila emergente, então aquele filtro pode também ser considerado um filtro com macrófila emergente. E assim sucessivamente, né, de acordo aí com o tipo das plantas. Esse B e C são praticamente a mesma coisa. Um é um tapete flutuante que ocorre, macrófilas emergentes, e outro é macrófilas flutuantes livres. Né? Todos dois são livres, sendo que esse B, eles se juntam, né, formam uma espécie de tapete, e o C são separados. Né? E o D e o E são submersas. Então, eu trago aí alguns exemplos, tá certo? Que são desse pesquisador, né, esse Jean Wiseman, estuda muito essa questão. Esse primeiro é um pântano construído de fluxo superficial com macrófilas flutuantes livres. Então, elas estão aí livres, né, não estão presas no substrato. E existe também, né, nem está naquela categoria lá, mas existe esses pântanos construídos com árvores. Né, ele traz aí esse tipo, né, em Orlando, na Flórida, que é com esse cipreste americano, né, esse tipo de árvore aí, que foi utilizado nesse alagado construído como a vegetação para o tratamento. Opa. Esse outro, né, é um pântano construído, plantado com macrófilas de folhas flutuantes. Então, é outro tipo. E esse da direita, né, é bem interessante, não é muito utilizado, macrófilas submersas, né, em Montreal. Então, as plantas ficam totalmente submersas e elas vão ali fazer aquele trabalho, né, de fitorremediação de maneira submersa. Não é comum. Esse outro, né, é um planta flutuante, né, aquele que eu falei, de tapetes, né, tapetes flutuantes, né, com macrófilas emergentes. Né. Se assemelha muito com, por exemplo, o pessoal fala, né, de jardins flutuantes. Tem isso aí também, essa parte aí que o pessoal pesquisa também. E o mais utilizado, né, é o fluxo de superfície com plantas emergentes. Na Europa, eles utilizam muito o junco. Inglaterra, né, Austrália, eles utilizam muito, né, esse junco e utilizam para esse tipo de filtro, tá certo? Então, essa primeira parte é só para a gente ter ideia do funcionamento, de como funcionam essas estruturas. E agora eu vou falar um pouco, né, desses dois estudos de caso que eu visitei, praticamente concluí o doutorado, que é de Recife e de Niterói. Então, Recife, né, que muita gente conhece, é uma cidade que ela nasceu ali na foz de 3 rios, né, que é o rio Beberibe, Capibaribe e Tegipió. O professor Mauro conhece bem, que é lá da cidade.
Então, é uma cidade que sempre esteve voltada para essa questão dos rios, né? Os rios são uma identidade de Recife, e durante muito tempo, né, foram meios de transporte de pessoas, de comércio, mas depois, né, como em outras cidades, esses rios foram relegados. A cidade foi crescendo para as outras áreas, e esses rios, né, foram deixados de lado e sendo poluídos. E Recife, em 2037, vai completar 500 anos, né, 500 anos da sua fundação. E existem alguns programas, né, como o Recife 500 anos, que é um programa bem completo para desenvolver a cidade, inclusive em questão ambiental. Dentro desse contexto, né, o projeto Parque Capibaribe, que é um projeto que foi desenvolvido lá na prefeitura e pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco, ele procura revitalizar, né, na área urbana do Rio, né, ele vem de longe, né, vem lá do Agreste de Pernambuco, mas na área urbana de Recife, esse projeto ele procura revitalizar nas suas margens, formando esse Parque Capibaribe, e sob a influência das que eles chamam de Zona Parque. É um território de 7.400 hectares, com 30 quilômetros de extensão, 15 quilômetros ao longo do rio, né, cada margem, e aproximadamente 500 metros de largura para cada margem. Então, a ideia é pegar, claro que não todos os espaços, né, mas onde for possível, construir parques, revitalizar praças existentes, arborizar as chegadas, né, as proximidades dos rios, construir passarelas e pontes, né, para facilitar aí, a mobilidade nessa região, e realmente transformar de novo o rio, né, como um aspecto importante para a cidade de Recife. A ideia é reconectar as pessoas, né, com o rio, como já existiu há muito tempo, né? Como eu disse anteriormente, os rios aí da região de Recife eram fundamentais, né, para transporte, para comércio, casas bonitas que tinham, né, nas margens. Então, a ideia do projeto é realmente reconectar as pessoas, né, com espaços de lazer, mobilidade, ciclovias, etc., trazendo qualidade de vida e também melhorando a qualidade do rio. Diante desse cenário, né, houve uma proposta para revitalizar uma parte do chamado Parque do Caiara, ou Parque de Jonathan Marques da Cunha, mais conhecido como Parque do Caiara, na zona oeste de Recife, no bairro de Iputinga, fica ali próximo do Parque de Exposições. Então, é um parque que estava bastante degradado, mas que tinha muito potencial, né? Tem pista de atletismo, né? Vários campos de futebol, áreas de lazer, e fica justamente, né, na área de influência aí, desse projeto Parque Capibaribe, porque ele fica na margem do rio, né? Como a gente está vendo aí nessa imagem. Essa região aí que está delimitada em azul, né, foi uma área do parque que foi escolhida para um projeto de revitalização e implantação de jardins filtrantes, né? Esse projeto foi desenvolvido a partir desse projeto City Nova. É um projeto do Ministério de Ciência e Tecnologia do Brasil, com financiamento, né, desse fundo GEF, né, que é um fundo que foi articulado pelo Banco Mundial e pela ONU a partir daquela reunião que teve aqui no Brasil em 1992, com participação da ONU, né, nessa agência de meio ambiente da ONU, e organizações civis da sociedade. Então, esse fundo, geralmente, ele não financia governo, né? A pesquisa que eu fiz, e lendo a respeito, ele não financia governo. Ele procura trabalhar com o setor privado ou setor da sociedade civil. Então, há áreas que a Agência Recife para Inovação e Estratégia faz parte desse tipo de organização, que é o que se chama terceiro setor. Ele nem é governo, nem é privado, né? Ele não tem fins lucrativos. É uma agência, né, que procura desenvolver projetos para o Recife, para desenvolver a cidade
e captar recursos, né? Então, em Recife, esse projeto Sítio Nova do Ministério lá de Ciência e Tecnologia foi implantado pela ARES, com o apoio do Porto Digital e a Prefeitura de Recife, que cedeu o local, tá certo? Então, esse aqui é o arranjo de governança para desenvolver esse projeto. Para vocês terem uma ideia, esse projeto começou a ser desenvolvido em 2015, 2016, foi escrito o projeto, né? A visita que eu fiz uma visita lá, que fica lá no centro de Recife, no centro histórico. Então, eles me contaram, eles começaram a escrever o projeto em 2015, 2016, em 2017 foi lançado uma espécie de chamado, o edital, né, desse programa Sítio Nova. Eles conseguiram participar. Depois foi aprovado, desenvolvido o projeto. É um projeto a fundo perdido, né? Essa obra total aí foi um gasto de 1,4 milhões de dólares, em dinheiro de hoje dá aproximadamente 9 milhões de reais, e só ficou pronto em março de 2023. Então, para vocês verem, né, como demora, né? Através do claro, né, teve pandemia, teve todo aquele drama, mas é um processo demorado. Niterói foi a mesma coisa, mais de 10 anos para o projeto ser inaugurado. Mas, enfim, né, eles, né, em 2022, né, eles pegaram essa situação, né, nessa região aí do Parque do Caiara, e em 2023, em março, ele foi inaugurado, né, revitalizando parte desse parque e implantando esses jardins filtrantes. E qual é a questão dos jardins filtrantes, né? Volta aqui né, nessa parte lateral, até dá para ver aqui um pouquinho, existe um riacho, né, um riacho do Cavuco. Ele nasce ali na Universidade Federal de Pernambuco, e sai permeando ali alguns bairros, totalmente poluído, muitas vezes ele é fechado, né, canalizado, e chega aí nessa lateral desse parque. Então, dentro da revitalização, o projeto incluiu aí jardins filtrantes como, né, a tecnologia alternativa para o tratamento desse riacho. E a ideia, né, era que fosse um tratamento, fosse um dispositivo que se harmonizasse com a paisagem, né? As pessoas pudessem frequentar ali essa região sem ter, por exemplo, mau cheiro, presença de mosquito, de outros tipos de tratamento que poderiam ser utilizados, que poderiam trazer esses malefícios. Então, a ideia era, né, que esses jardins filtrantes, como opção, eles se integrassem, né, nessa paisagem, né, para servir também de amenidade para as pessoas. Na vista aérea, né, a gente dá para entender aqui como é que funciona, né? Isso aqui foi no início da implantação do sistema, e aqui nesse manguezinho, né, onde fica esse riacho do Cavuco, né? Aqui tem uma foto, né, mostrando a situação dele, né, bem um riacho pequeno, e é um contribuinte do rio Capibaribe, mas bastante poluído, né? Ao longo aí dos bairros onde ele vem percorrendo, o pessoal vai jogando esgoto e todo tipo de coisa, e ele chega lá nessa região onde ele deságua já bem poluído. Por isso, né, foi determinado, né, no projeto esses jardins filtrantes como forma de tratamento desse riacho. Então, de fato, foi promovido e elaborado o projeto pela Fitorestore, né? Isso aqui eu tirei do Instagram dele, né? Riacho do Cavuco, transformação sustentável com jardins filtrantes. Então, o que eles previram, né? Qual era a ideia do sistema, né? Lá, a topografia não permitia que fizesse por gravidade. Então, já tinha uma espécie de reservatório, eles aproveitaram lá e construíram outro. Então, a água é bombeada do riacho, né, nessa parte aqui, na entrada do parque, é direcionada para o reservatório. Depois, né, eles construíram dois jardins verticais e 2 horizontais, e mais uma lagoa, que eles chamam de lagoa plantada, que é um jardim de água livre, né, para completar o tratamento. Depois, outro sistema de bombeamento com outro reservatório para retornar essa água tratada, depois de passar pelos processos,
para o Riacho do Cavuco diretamente. Então, eles não conseguiram, né, na visita que eu fui, que eu perguntei lá, essa água é jogada direto no rio? Eles disseram não. O pessoal da parte técnica disse não. O órgão ambiental do estado não permitiu. Então, eles lançaram aqui, né, já na saída, né, chama outorga, né, essa outorga que eles conseguiram, foram tirar uma parte da água, não é toda a vazão do rio, uma parte da água, cerca de 350 mil litros de água por dia, né, retiram a água, passa pelo projeto de tratamento e já no finalzinho, já próximo aí ao deságua no rio Capibaribe, eles lançam novamente. Então, como foi idealizado o sistema, né? Então, lá no Riacho tem um local lá com a bomba, essa vazão é transferida para um reservatório, depois, por gravidade, ele vai, né, seguindo seu caminho. Então, tem o filtro vertical, um filtro horizontal e a lagoa plantada, né, que é para finalizar, principalmente com a incidência de raios solares, né, para finalizar o tratamento, vai ter outra bomba aqui para o reservatório de saída e de novo para o deságua do Riacho do Cavuco. Então, esse é o esquema, né, simplificado da operação de jardim filtrante de Recife. Então, cada região, cada setor que é empregado esse jardim filtrante, cada projeto, ele pode ter uma configuração diferente. E, de fato, tem. Né, em Niterói já é diferente. Aqui, se a gente vê, eles trabalham em série, né? Eles vão passando de um para outro até chegar no final. Né? Lá em Niterói é diferente, é em paralelo, eles trabalham em paralelo e não em série. E depende do tipo de efluente, de qual é o contaminante, qual é o sedimento, qual é o objetivo do seu tratamento. A Fitorrestore também, ela tem aí uma publicação que ela detalha, né, como é que é a parte construtiva, quais são as camadas. A ideia desses filtros é que a água, como são águas contaminadas, ela não infiltra nos locais onde você faz, né, onde você executa. Então, existe, né, um geocomposto impermeabilizante, que é uma manta. Então, toda a área dos filtros, ela é impermeabilizada. Depois, uma série de camadas de brita, né, brita 1, brita 2 e brita 3, que funcionam efetivamente como um filtro, e as espécies plantadas, né. Esse é o filtro vertical, né? Então o fluxo, né, ele ocorre de forma vertical, de cima para baixo. Aqui embaixo também tem, né, a mesma coisa no filtro horizontal e da lagoa plantada, né? O filtro horizontal, ele utiliza dois tipos de brita, né? Brita 2 e brita 3, também tem esse geocomposto impermeabilizante, e essa ele chama de lagoa plantada, né? Mas é um filtro com água livre, né, que é no final do sistema, também segue o mesmo procedimento. O processo construtivo é bastante simples, né? Não precisa de grandes conhecimentos, grandes técnicas, nem muitos equipamentos, né? O equipamento utilizado é mais na parte de escavação. Quando eles estavam escavando, né, nas conversas lá que eu tive, eles encontraram nessa área um lixão, né, um lixão enterrado. Então, foi um problema, né? Inclusive aumentaram os custos do projeto, porque não se sabia, né? E a empresa que fez as sondagens não detectou esse lixão. Então, foi aí um fator também em relação a esse projeto. Então, processo construtivo de que se trata, né? A escavação do terreno, né? Esses filtros são rasos, né? Não são profundos. Impermeabilização e distribuição da malha hidráulica, né? Encanamento. O substrato, que é a brita. E na própria brita são plantadas as espécies, certo? Então, o processo é esse. Depois, a fase de crescimento, já em operação, com pouca vazão, você vai controlando a vazão e, finalmente, o jardim filtrante completo. Então, todo o processo é um processo simples, né? Tudo é calculado, né, em função da vazão, as áreas, as alturas, né, desses dispositivos. Apesar dele ter umas formas bem interessantes, né, e fica bonito no local, mas tudo é calculado em função das suas áreas e seus volumes. E essa foto da esquerda, né, uma foto lá da Ares, né, a entrada da água e a saída da água.
Em termos de partículas suspensas, está perfeito, né? Você vê que está limpo como se fosse uma água saída do cano. Então, a água antes lá do rio foi, né, tá bem suja, bem contaminada em termos de sedimento, e na saída ela está, né, limpa, teoricamente limpa, né? Limpa entre aspas, né? Porque alguns contaminantes, esse processo ele não é 100%, de maneira nenhuma, né? A gente vai ver aí no final um gráfico que tem do monitoramento do ano passado dessa água, tá certo? Mas a gente vê que a coisa funciona, né? Aqui na parte de cima a gente vê aí o aspecto da lagoa plantada, né? Que é a parte final. E aqui embaixo, as mudas crescendo das macrófitas. Né? Eu vejo que elas estão, né, presas no substrato, a água não está muito alta, está ali, só na parte superficial, né, do substrato, e elas vão desenvolvem muito rápido, né? De repente eles crescem, né, e formam como está aqui fechando. Né? Esse rapaz, ele é uma espécie de consultor da Fitorrestore, né, que deu apoio lá na obra, e ele está aí mostrando nessa fotografia justamente, né, a área do rizoma da planta, né, onde ficam as raízes e onde ocorrem aqueles processos importantes da fitorremediação. Né. Na outra foto você vê o aspecto como fica bonito, né, as pessoas ali tirando foto, realmente isso parece um jardim mesmo, né. Aqui dá para ver ainda as malhas, né, do encanamento do filtro vertical, né. Então fica bem interessante. Nesse gráfico a gente pode acompanhar aí o chamado índice de qualidade da água, né? É um índice determinado pela CETESB lá de São Paulo, o Companhia de Tratamento de Esgoto de São Paulo, que a partir de vários outros índices de poluição, né, de contaminação, ele determina aí, ele tem os pesos, né, tem toda a metodologia para vocês saber a qualidade da água. Então, ela é classificada em ótima, boa, regular, ruim ou péssima. Então, foram feitos um monitoramento, né, no ano passado, eu tive acesso aí a esses dados, né? Constantemente eles estão fazendo. Então, eles pegaram aqui no ponto 1, né, na entrada do parque, antes de passar pelos filtros, e pegaram na saída, no ponto 2. Às vezes ele pega no ponto 2, às vezes na ponto 3, que é já onde você faz o deságue no próximo ao Capibaribe, né? Esse gráfico aqui foi ponto 1 e ponto 2. Então, o que ele está comparando, né? Então, o Riacho do Cavuco, na entrada e na saída. Veja que nessa primeira data aí, todas as duas águas, todos os tipos de água estavam ruins. Depois teve uma melhora, aqui também já apareceu como boa. Outras datas, né? Ruim, irregular, e também no último, no outubro, também todas as duas apareceram como ruim. Eles estão com um problema lá no jardim, nesses jardins filtrantes, que aparece peixe, né? Principalmente na lagoa, na última lagoa, na lagoa plantada. São algumas espécies de peixe, e essas espécies de peixe terminam depositando matéria orgânica e contaminando novamente, né, os índices aí de qualidade da água. Mas, de uma maneira geral, a gente vê que houve uma melhora, né, no tratamento da água. Tá certo? Então, isso aí foi a parte de Recife. Vou falar um pouco agora de Niterói, que foi a cidade que eu visitei dentro dessa minha pesquisa. O projeto de Niterói é um projeto gigantesco, é enorme, porque ele abrange vários aspectos, não só a parte dos jardins filtrantes, mas requalificação ambiental, tratamento de esgoto de comunidades, mobilidade, ciclovia. É um projeto gigantesco. Esse projeto é o projeto Parque Orla Piratininga, né, que é um projeto de implantação de um parque linear nas margens dessa lagoa. Fica na chamada região oceânica de Niterói. Niterói ele fica do outro lado do Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara. Então, a parte interna, né, da Bahia é uma parte da cidade, e a parte que fica geralmente já para a parte do Oceano Atlântico é chamada de região oceânica. Então,
eles têm lá essa chamada Lagoa de Piratininga, que é uma lagoa bem rasinha, né? Mas é um sistema lagunar bem interessante. E eles, durante muitos anos, né, muito poluída, muito pressionada pela urbanização, aí eles decidiram fazer esse parque lá. É uma iniciativa da prefeitura, né, totalmente da prefeitura. Então, nessa foto a gente pode ver como era aí essa região, né, da praia chamada Camboinhas, e na parte interna essa lagoa de Piratininga, né, e alguma data do passado aí que eu não sei, mas, né, não tinha construção nenhuma. A partir de 1970, quando houve a construção da Ponte Rio-Niterói, a cidade teve muito crescimento, né? Então se expandiu muito. É uma região que tem muito morro, né, uma topografia bem peculiar. E a gente pode ver, né, nessa foto aérea de satélite, como essa região está totalmente circundada, quase que totalmente circundada, né, por habitações, né? E tem habitações de vários tipos, tanto classe média alta, comunidade. Então, é bem heterogênea aí a ocupação dessa área, dessa lagoa. E, consequentemente, né, era uma área que estava muito degradada, certo? A gente pode acompanhar nessas fotos aí, que é do acervo lá da equipe da prefeitura. Não tinha pavimento nas margens, era local de deposição de depósito de lixo. O pessoal pratica muito esses pousos de parapente, né, que lá tem um morro aí bem alto, aí caía dentro do lixo, né, sem falar, né, nas construções, né, sobre alguns rios que tem e vários outros aspectos, né, de poluição aí dessa lagoa, tá certo? Então, o projeto, baseado nos conceitos naquela época que fizeram em infraestrutura verde, em paisagismo ecológico, depois soluções baseadas na natureza, né? Então, buscava remediar essa situação aí dessa região. Nesse organograma aqui a gente vê, né, diferentemente de Recife, né, foi um projeto pensado pela Prefeitura de Niterói, desenvolvido pela Prefeitura, com apoio das secretarias, financiado pela CAF, né, que é o Banco Latino-Americano de Desenvolvimento da América Latina e Caribe. Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe. Um projeto que eles emprestaram em Recife foi a fundo perdido, né, não precisa pagar, né, foi um projeto piloto a fundo perdido. Esse empréstimo aqui, um projeto de 100 milhões de dólares, né, esse é para pagar, a cidade está pagando. Então, esse empréstimo foi para fazer o Parque Eólico Piratininga, renaturalização de um rio, do Rio Jacaré, e outros projetos da região oceânica. Então, aqui nessa linha do tempo, como eu falei anteriormente, começou, né, todo esse procedimento, essa ideia de fazer esse projeto em 2013. E só em 2024, em setembro agora, eu estive lá em junho, agora em setembro é que foi inaugurado. A inauguração do POP. Então, veja, são 11 anos, né, para concluir o projeto. De 2013 até 2016, 2017, foi para obter o financiamento. Começaram, passa pela Brasília, passa pela Câmara Municipal, vários ministérios, até o Senado Federal, até aprovar, e a partir daí eles começaram a fazer os projetos, né? Desenvolver os projetos executivos e depois implantar. E foi inaugurado, né, efetivamente agora em setembro de 2024. Então, também o projeto do sistema de tratamento, né, que são 3 rios que desaguam aí nessa lagoa, riozinho pequeno, né, também é da Fitorrestore. E qual era a ideia, né? Como eu falei, eles trabalham em sistema em paralelo, né? Trabalha ali, não em série, mas, né, a água vem poluída, tem um jardim de sedimentação, porque a grande questão lá é muito sedimento, é assoreando a lagoa, que os rios carregam, então eles precisam, né, tirar muitos sedimentos, e o sistema de jardins filtrantes, e depois depositando na lagoa desses efluentes. Então são 3 rios, né, o rio Cafubá, aqui no centro o rio Arrozal, e o rio Jacaré, né, que vem aí de outras regiões, aí próximo à lagoa. Então foram executados, né, planejados, executados, né, 3 sistemas, né,
enormes, né? São grandes sistemas para tratamento desses efluentes. Mas tinha um problema, né? Um grande problema é que esses rios desaguam justamente numa comunidade, chama Favela da Ciclovia. Então, eles tiveram, né, que fazer toda a parte de esgotamento sanitário, porque não adiantava você tratar a água né, pelo sistema de jardim filtrante da água que vinha pelo rio, sem tratar o esgoto dessa comunidade que era lançado no rio, né, totalmente lançado. Então, eles tiveram que fazer e executar, né, toda a parte de urbanização dessa comunidade e né, um sistema de coleta de tratamento de esgoto, né, para não depositar nos rios e conseguir viabilizar, né, os jardins filtrantes. Então, essas fotos aí quando eu tive lá em junho, né, ainda tinha muita coisa a se fazer, e vocês veem aí como era degradado, né, o pessoal ainda joga colchão, etc. E teve um trabalho muito intenso de convencimento da população de que essa solução baseada na natureza, de que esse processo funciona. Né? Então, desde o desenvolvimento do projeto até hoje, né, até recentemente, né, quando foi inaugurado, reuniões, né, que foi uma reunião que eu participei com o pessoal lá da região, informando sobre o andamento, sobre as dúvidas que eles tinham. Então, é um projeto muito completo e muito complexo, né, nessa região. Mas, enfim, o que interessa para a gente, né, são os jardins filtrantes. Esse aqui é um detalhe do projeto, né, do rio Cafubá. E, diferentemente de Recife, eles utilizam, né, um mecanismo, uma estrutura chamada vertedouro, que é para controlar justamente a água que vai para esse jardim. Todo o processo é feito por gravidade, então, para controlar, né, a vazão, né, que tem que ser uma vazão específica, para dar tempo o processo de tratamento, que o processo de tratamento ocorra. Então, foi também utilizado esses vertedouros, né, que é uma estrutura hidráulica e você consegue tanto direcionar o fluxo quanto quantificar ele para o seu tratamento. Então, esse rio ele chega, né, de forma, ele é envelopado, a maior parte dele, esse rio Cafubá, ele chega aqui nessas duas entradas, na parte direita da fotografia, é roteado pelo jardim de sedimentação, onde ocorre já aí uma primeira sedimentação, né, um processo de sedimentação, que é o grande calo deles lá, e depois vai para os jardins filtrantes. Cada jardim tem sua saída, né, do seu efluente, depois de tratamento para a lagoa. Aqui embaixo também a gente vê um detalhe desse jardim. A altura dele, né, do substrato, é em torno de 60 centímetros. Então é bem rasinho, né? E depois tem as plantas, né? Para você ver como é que é esse detalhe do projeto. Então foram executados, né, no sistema total, 3 vertedouros, 4 jardins de sedimentação e 17 jardins filtrantes. Esses jardins filtrantes são enormes, né? As fotos a gente vai ter aí a comparação, são enormes. Muito, 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 muito maior do que esse de Recife. Aqui do lado direito, né, do slide aí, vocês veem aí a estrutura do vertedouro. É por esse orifício, né, que é controlado, né, a água que é roteada para o sistema. Então, ele, quando está em operação, que é essa foto aqui de baixo, ele enche e só a água que você precisa para o tratamento é que vai sair pelo orifício. Eventualmente, quando tem uma cheia maior, uma vazão maior do rio, que o sistema não comporta, ele não tem jeito, ele passa para a lagoa, passa direto para a lagoa, né? Eles foram calculados também para tempo de retorno de 25 anos e conferido para o tempo de retorno de 50 anos. Então, teoricamente, né, entrou em operação há pouco tempo, eles resistem, né, às cheias do rio. O processo construtivo, né, apesar das dimensões serem bem grandes, também é simples, né, relativamente simples. Né? Escavação, processo de impermeabilização com a manta e deposição do substrato, que é brita, né, brita com diferentes granulometrias, as tubulações. E as construções mais pesadas mesmo foram a dos vertedouros, né, que é a construção de concreto mesmo.
por aqui a gente pode, nessas fotos à direita, a gente tem uma ideia aí da parte da implantação do sistema. E na parte de baixo, foram estufas que foram construídas, né, para abrigar aí as plantas, as mudas das plantas, para serem plantadas aí no jardim, né. Nessas fotos dá para a gente ter uma ideia, né, da dimensão do projeto, né, das dimensões do projeto. São estruturas bem avantajadas, né, calculadas de acordo com as vazões do rio, é claro, né? Esse aqui da esquerda é do rio Arrozal, esse aqui é do rio Cafubá, que foi o primeiro que entrou em operação. Então, a gente vê aqui o vertedor, né, a bacia e o jardim de sedimentação, e do jardim de sedimentação tem ligação para cada um dos jardins filtrantes, né? São 3 aqui nesse caso, né? Cada um tem uma ligação, tem uma saída para ele. Certo? Essas fotos foram minhas, quando eu tirei lá, quando eu estive lá, né? Você vê aí os são tipos de macrófitas diferentes que são utilizados, né? Às vezes no mesmo jardim, mais de um tipo, né? Então fica com um aspecto às vezes bonito, mais bonito, né? E também aí tem o que você quer retirar, né? Qual é o composto de componente de contaminação que você quer retirar? É composto orgânico, é composto inorgânico? Então, essas plantas também são estudadas, né, de acordo com o tipo que é para fazer o tratamento. Quando eu estive lá, tinha um jardim que eles tiveram que replantar. Eu não sei qual foi o problema, não tive acesso, mas eles estavam replantando, né, que é justamente essa foto da direita. Eles estavam replantando aí as macrófitas, porque teve algum problema, talvez, de desenvolvimento da planta, e um dos jardins teve que ser replantado. E nem tudo são maravilhas, né? Lá, a manutenção tem que ser permanente. E era uma das questões que o pessoal da parte técnica estava preocupado, que eles estavam terminando a obra, foi em junho, eles terminaram em setembro, e a prefeitura não tinha definido ainda como ia ser administrado, né, esse sistema aí, que foi implantado nessa região da Lagoa do Piratininga. Se ia ser a própria prefeitura, ou se ia contratar uma empresa para fazer uma parceria público-privada. Mas eles mesmos, na parte da obra, o pessoal da obra estava fazendo a manutenção. Então, a gente vê aqui, nessa foto da esquerda, o pessoal praticamente peneirando a água para tirar umas invasoras, né, umas plantinhas bem pequenininhas que estavam invadindo aí o jardim filtrante. Então, elas não são bem-vindas, né, termina alterando aí a funcionalidade do sistema, e o pessoal estava com as peneiras aí peneirando. E eu também vi, né, no dia que eu estava lá, estava sendo feita a limpeza de um vertedouro, né, eles tirando já o sedimento do vertedouro. Com pouco tempo, né, ele já estava juntando muito sedimento, então tem que ter uma limpeza constante. Se você não fizer isso, termina comprometendo a eficácia aí do sistema. Eu também tive acesso, né, os comparativos do mês de setembro de 2022 e maio, né, dos índices, né, de parâmetros de qualidade da água, né. Não são aqueles mesmos índices, são outros, né. Esse aqui são o limite do CONAMA, né, para água de tipo classe 1. Então, em questão de fósforo, não estava resolvendo ainda, né, entre 22 e 23, desse jardim de Cafubá, não estava resolvendo ainda, estava ruim a situação. Aí tem o nitrogênio, nitrito, nitrato, uma série de outros índices que a gente vê que realmente estavam funcionando, né? DBO, coliformes, né? Então, tudo se enquadrando, o próximo de se enquadrar dentro dessa resolução, né, do limite do CONAMA 357/2002. Então, a empresa, quando ela implanta o projeto da Feito Restaura, né, no contrato, né, tem a garantia de sucesso do tratamento, né? Desde, claro, que sigam, né, as recomendações de projeto de implantação de construção e de manutenção. Mas é contratual a melhora da qualidade da água. Então, é preciso, né, eles têm muita confiança, né, e certeza que o sistema funciona. Certo?
Então é isso, pessoal. Eu queria passar para vocês. Eu agradeço. Flávio, muito obrigado aí pela palestra, muito boa, muitas informações ricas aí que você traz para a gente e muito detalhadas. Eu achei muito detalhado esse estudo de caso que você fala, né? O estudo de caso. E eu não tinha essas informações tão detalhadas assim, né? Que você está usando já na sua tese de... Sim. Muito bom. Eu também me lembrei, né, do mestrado seu, né, que você é um tema que você está trabalhando já há um bom tempo, né? Isso. Desde a época do mestrado, que eu participei da tua banca, sistema de biorretenção, né? Eu achei bem interessante aquela proposta que você trabalhou no estacionamento, né, da UFCG, que é uma área que é muitas vezes, assim, eu até vi lá aquela foto que você mostrou logo no início, eu me lembrei logo como é uma área que muitas vezes é mal estruturada, né, mal planejada, tem pouca vegetação, né? Mal aproveitada, né? Mal aproveitada, né? Mal aproveitada, né? Porque você tem a possibilidade de fazer aí canteiros que vai sombrear os carros, né? Que vai proteger vai criar um microclima melhor. Então, é uma coisa casada com outra, né? Que está aí tudo relacionado. Exato. E então eu fico muito, muito feliz de ver acompanhar, né, essa tua trajetória aí, desde o mestrado, né? Que você está muito tocando nessa tecla aí do SBN, no doutorado, né? Que você vai defender em fevereiro, né? Já está bem perto também. Também eu vou ter esse prazer de participar, né, do teu doutorado, muito bom. E você trouxe coisas também interessantes, como a gente vê que essas soluções, elas não são novas, né? São soluções já bem na década de 50, já tinha essa preocupação no tratamento, né, das águas residuais. Então, eu achei bem interessante também quando você fala das macrófitas, né, da diversidade que tem de macrófita, né, a diversidade de processos de fitorremediação que você traz. E nos projetos, nos estudos de caso, o projeto do Caiara, eu tive a oportunidade de levar os alunos daqui de arquitetura, sabe? É mesmo? Da graduação, porque tem uma disciplina que eu ministro, que é de paisagismo. Então, aí a gente fez um passeio em Recife, foi em vários parques, e teve um deles que foi esse Parque do Caiara, né? Uhum. E assim, agora você traz muitas informações aí bem relevantes, detalhadas, né? Que eu acho que complementa muito para quem é assim, né? Que a gente que já conhece, mas essas informações detalhadas, elas enriquecem muito mais, né? O conhecimento do projeto e a gestão. Eu acho que uma coisa que tem muito diferente aí, que eu vejo, Flávio, nesses dois projetos. O projeto da Lagoa de Piratininga é realmente de grande porte, né? É um projeto aí de grande dimensão. E parece, como você me falou aí, que a gestão de Recife tem sido mais eficiente, né? E a gestão, acho que é uma coisa, assim, fundamental para esse projeto aí ser bem sucedido, né? Porque se você não tem uma boa gestão, aquilo ali cai no desuso, né? Fica abandonado com o tempo, somente uma área muito grande dessa. Aí eu queria entender se você pesquisou alguma coisa sobre isso, né? Sobre esse sistema de gestão, se comparou esse sistema de gestão dos dois projetos, né? É uma coisa que fiquei, assim, eu fiquei curioso para saber. E outra coisa que eu me lembrei também quando você apresentou esses projetos, eu me lembrei do Parque de Sobral, né? Não sei se você conhece, o de Sobral, que é uma região do semiárido, né? Uma cidade que está lá aqui no semiárido nordestino, que é também bem
Eu não conheço pessoalmente esse projeto, mas ele é muito bem falado, né? Esse projeto de Sobral. E outro também, eu não sei se você já pesquisou, é o Raquel de Queiroz, lá em Fortaleza, né? Que é um sistema de lagos, né? De decantação, que é em uma área muito importante, assim, que sofre muito alagamento ali em Fortaleza, né? Pronto, era isso. Eu queria, se você puder complementar alguma coisa disso aí que eu falei, seria bom, né? Deixa eu te dizer, na pesquisa eu procurei Sobral, procurei Fortaleza, procurei Recife e Niterói. Recife e Niterói fui muito recebido, foi instantâneo. Mandei um e-mail, que é coisa que ninguém quase lê mais hoje, mas eu mandei para formalizar e recebi, foi atendido. Niterói foi um espetáculo, a receptividade foi grande demais. É a mesma empresa, de Recife, que fez esse projeto de Niterói? O projeto, né? O projeto do Jardins, a Fita Restaure. É a mesma de Sobral também. Sobral, eles atenderam o meu pedido, que eu queria ir lá também, que é bem curioso, como você disse, que é uma região de semiárido, né? Totalmente diferente de Recife e Niterói, que é zona de costeira, né? Mas a pessoa lá que é responsável, eles conseguiram até me atender, mas depois desistiram, não permitiram, né, a visita. E a pesquisa ela só é efetiva se você realmente for no local, porque é onde você tira as dúvidas, né? E Fortaleza não respondeu. Então, eu pretendia pelo menos 3 cidades, né, fazer uma coisa mais comparativa. Mas eu tive a sorte de 2 projetos, aí falando da gestão, como você falou. Recife é um projeto pequeno, mas é um projeto modelo, é realmente bem organizado. Por quê? A prefeitura não participou da gestão, do projeto de implantação, nada. Foi a área, né, o pessoal do Porto Digital, e tudo ocorreu assim com menos burocracia, vamos dizer, né? Eles formaram uma equipe multidisciplinar, uma equipe grande, né, com várias pessoas envolvidas, que a gente sabe que a grande questão de soluções de base da natureza, seja essa ou seja outra qualquer, é a falta de conhecimento, né, das pessoas. Então, por isso, né, que a gestão, assim, que eu observei, né, constatei, é que a prefeitura ela não entrou, né, nessa questão aí. Ela assumiu depois e está fazendo uma boa gestão de manutenção. Isso. Inclusive a Enlub, né, que está tomando conta agora, né? Exato. Como é um projeto pequeno, eles estão conseguindo, né? Em Niterói foi diferente. A prefeitura idealizou o projeto, pediu financiamento e executou, né? A única coisa que teve fora foi a CAF com dinheiro. Eles emprestaram 100 milhões de dólares, a prefeitura entrou com 100 milhões de dólares. É muito dinheiro de contrapartida, né? Mas teve uma coisa diferente também, que faz parte da minha pesquisa. Eles criaram uma estrutura chamada UGP, Unidade de Gestão de Projeto, lá em Niterói, totalmente separada das secretarias. Então, eles criaram uma espécie de escritório para executar o projeto. Então, a pessoa lá responde diretamente ao prefeito, para você ter uma ideia. Por isso também que, com alguma dificuldade, eles conseguiram desenvolver o projeto. Porque o povo não sabe, o povo de secretaria, de prefeitura, não conhece isso. Não acredita. Não estão preparados, né? A equipe da prefeitura geralmente não é uma equipe que está preparada, né? Não está preparada, eles são acostumados com essa engenharia tradicional, né? Fundamento, escavação. Então, eles aproveitaram algumas pessoas da prefeitura, mas trouxeram muita gente de fora para esse escritório, da UGP, e tem uma coordenadora, que é uma pessoa extremamente competente, que é a doutora Dionê, e conseguiram fazer. Mas eles estavam muito preocupados justamente com a gestão pós-obra. E ia cair na mão das secretarias e eles não sabiam como ia fazer. Tá certo? Certo. Então, ótimo, Flávio. Deixa eu passar aqui para quem está com as mãos levantadas aqui. Leonardo. Pode falar, Leonardo.
Boa noite, Flávio. Boa noite a todos. Boa noite. Parabéns pela apresentação. Realmente você trouxe informações bem relevantes sobre o tema, né? E eu gostei que você também mostrou nos estudos a participação da comunidade. É bastante importante nessa parte, você integrar a comunidade nesse processo, né? E aí você falou na sua apresentação que esse Jardins Filtrantes, ele iniciou, né, a desenvolvimento dele lá na França, né, na empresa. A empresa solidificou esse processo de Jardins Filtrantes. E aí eu tenho uma dúvida, porque esse pessoal da França solidificou esse conceito, e aí o pessoal ao redor em outros países, né, utiliza esses princípios para implementar, né, esse sistema de forma adaptada. E aí eu queria saber, tenho duas perguntas, na verdade, que se complementam. As limitações para a implementação desse sistema, se existe em relação, por exemplo, à área necessária para implementar ele, se tem alguma limitação, por exemplo, no nível de contaminação do efluente, e se existe outra limitação. E outra pergunta que se complementa também era se você já verificou algum projeto, alguma pesquisa, também tem em universidades o pessoal faz também, né? Algum sistema de jardins filtrantes de baixo custo. Se você já verificou projetos, enfim. Leonardo, muito boa a sua pergunta, as suas perguntas, né? Começando pela última, eu não, assim, porque o foco da minha tese não é o funcionamento em si dos jardins filtrantes, sabe? Então, a minha questão é mais na parte de governança das soluções baseadas na natureza e, por coincidência, eram esse tipo de estruturas. Então, eu não me atentei a essa questão que você falou. Sobre as questões das limitações, sim, há bastante limitações. Por exemplo, deixa eu puxar aqui, de áreas, né? Deixa eu ver aqui. Por exemplo, são lá em Niterói, são 3 sistemas, né? Um para cada rio. Esse sistema aqui do centro, que é o sistema de jardins filtrantes do Rio Arrozal, é o menos eficiente. Se você olhar nessa figura, você vai ver que ele tem pouca área na margem. Então, a eficiência prevista para esse sistema é em torno de 40%. Por quê? Porque não tinha área para eles construírem jardins suficientes para tratar essa água. Porque é o seguinte, esses jardins eles não podem ser profundos, tem que ser rasos, porque o princípio hidráulico, né, de tratamento deles, existe uma velocidade de escoamento, né, dentro desses jardins, que é calculada, né, em função da área e do que você quer tratar, porque você não trata também 100% da água que chega aí, né? Então, existem sim limitações quanto à área necessária. De outro modo, do Rio Cafubá, a eficiência prevista era em torno de 70%. Por quê? Porque eles tinham área suficiente, né? Se você vê aqui do lado esquerdo, né, tinha uma área lá que era cheia de lixo, eles limparam e construíram aí os jardins, que são os maiores jardins que tem. Então, a eficiência aumentou, né? Então, você vê que tem realmente uma limitação. E tem uma limitação, obviamente, do tipo de contaminação, né? Porque as plantas também, elas fazem alguma coisa, mas elas não podem fazer tudo, né? Então, tem sim essa limitação, tá certo? E realmente essa empresa Fitorestore, ela é bem, trabalha no mundo todo, na China, todo, né? Mas não foi ela que inventou isso aí. Eu quis trazer isso porque ela tem muito projeto, por exemplo, que eu conheço, né? Niterói, Recife, Sobral e outros por aí. Tem empresas privadas que eles trabalham muito, empresas privadas, fizeram na Natura, fizeram na L'Oréal, lá no Rio de Janeiro, mas não foi eles que inventaram isso, né? Isso aí já vem de muito tempo, o professor Mauro falou, lá dos anos 50, e é desenvolvido muito na Inglaterra também, isso aí, tá certo? Mas realmente eles, vamos dizer assim, eles popularizaram a coisa com o nome de jardim filtrante, que é interessante, né? O nome. Tá certo, Flávio, obrigado. Inclusive, esse da L'Oréal eu dei uma lida, tem um estudo dele.
Pronto. Eu tentei, eu falei com a pessoa também, mas ela estava viajando, eu estava em Niterói, eu queria ir lá, mas não deu tempo. É bem interessante. Sonali. Pronto, então vou passar aqui para a Sonali agora. Pode falar, Sonali. Boa noite, professor. Então, pegando já a pergunta assim de Léo, sistemas de baixo custo, né? Eu fiquei com a dúvida, porque você trouxe uns exemplos assim muito em larga escala e tal. Claro, não estou pedindo aqui estudos de caso, né? Mas assim, em relação à escala desses projetos de jardins filtrantes, eles podem ser, por exemplo, aplicados em áreas mais afastadas para tratamento de esgoto de determinadas comunidades. Se tem alguma relação, por exemplo, com o nível do lençol freático, para esse caso, se o senhor tem algum conhecimento quanto a isso de sistemas aplicados em outros locais, sabe? Muito boa também a sua pergunta, Sonali. Sim, a influência do lençol freático é fundamental, né? Porque pode inviabilizar a implantação não só desse tipo de solução baseada na natureza, como até um jardim de chuva, um sistema de biorretenção, porque se subir o nível do lençol freático, ele inviabiliza, né? Porque você não sabe o que é a água que vai entrar, que precisa de tratamento, com a água que está ali do lençol, que pode ser até contaminada, realmente contaminada. E sobre o sistema de baixos custos, assim, pequenos sistemas, com certeza. Quando eu estava lendo sobre isso aí, na Inglaterra tem muita coisa. Eles utilizam assim, pequenos jardins, né? É claro que a eficiência diminui bastante, né? Se você faz 2, 3 jardins, é uma coisa. Se você faz só um, então a eficiência diminui. Mas existe realmente a possibilidade de implantação nesses pequenos para as comunidades distantes, né? Fazer isso aí. É possível. Aí, quanto ao caso de Recife, eu achei bem semelhante com uma parte da estação de tratamento de água, né? Que tem o substrato ali, as diferentes camadas de substrato. Aí essa manutenção, assim, ela é feita, porque na estação de tratamento de água há uma periodicidade muito grande, né? Assim, de lavagem desses filtros, dessas camadas. É feito também, nesse caso? Isso afeta lá na frente, no processo, por exemplo, de fitorremediação? Sim. Essa lavagem tem que ser feita... Lá no filtro de tratamento convencional existe uma retrolavagem, né? Eles colocam a água ao contrário, né? E conseguem fazer uma lavagem. Eu não sei te dizer como é aí no sistema desses jardins filtrantes, assim, dizer como é o sistema, se existe algum tipo parecido. Mas, como eu mostrei, né, aqui de Niterói, que eu presenciei, na verdade, né, eles estavam fazendo a manutenção, e aí no finalzinho, justamente isso, eles estavam tirando algumas plantas indesejadas, né, que umas pequenininhas que cresceram, porque estava comprometendo as outras. E na parte do vertedouro, ele estava tirando sedimento. E foi uma coisa que eles me relataram que faz pouco tempo, assim, menos de 6 meses, que esse vertedouro estava pronto. Então, é uma periodicidade relativamente pequena, que eles já estavam com a máquina lá tirando sedimento. Uhum. Então, com certeza, tem essas questões. Tem umas coisas que eles não passam para a gente, sabe? Quando a gente está pescando, prefeitura, não sei, parece que eles ficam com medo, aí eles não passam, né? Não diz como é e tal. Mas a gente que é engenheiro, assim, é curioso, aí eu comecei a olhar e realmente tem essa questão, né? Tem uma periodicidade, é preciso fazer essas manutenções. Uhum. Até Eu perguntei muito a questão da comatação desses filtros. Eu perguntei, como é que vai fazer isso aí? Na minha opinião, eles vão ter que tirar a vegetação toda, e cada um, né, fazendo por partes, para fazer uma limpeza e depois replantar novamente. Na minha opinião. Uhum. Até a parte do substrato mesmo, se for necessário, não sei. Exato. Quais materiais que eles utilizam, né? De cima, né? Com certeza vão ter que fazer isso. Uhum. Certo, obrigada e parabéns. Eu gostei muito da apresentação. Obrigado, Sonali. Eu antes de passar para a Ana Luísa, eu queria lembrar vocês, né, quem está aqui presente, que tem a emissão para ter a lista de presença lá, está no chat, tá? Para vocês acessarem para receber o certificado, tá?
Então, eu vou passar aqui para a Ana Luísa, e eu acho que depois tem Marilos, né? É Marlos, né? Depois Marlos. Marlos. Tá, então, Ana Luísa, pode falar. Boa noite, pessoal. Primeiro, gostaria de parabenizar a apresentação. É uma temática assim, que é muito necessária de ser estudada nos últimos anos, né? Com essas questões de mudanças climáticas, cada vez é necessário mais essas novas alternativas para a gente estar implementando nas cidades. Eu fiquei em dúvida numa questão que você falou, que você mostrou um estudo de caso em Niterói, né? Aí teve uma parte que você falou que foi feita a execução de um projeto de esgotamento sanitário. Aí eu fiquei me perguntando se isso foi feito devido a uma alta carga poluente que era lançada, e caso fosse uma carga poluente menor, você acreditaria que seria necessário esse projeto de esgotamento sanitário, porque os jardins filtrantes eles já têm essa função, né, de diminuir essa carga poluente. Então, eu fiquei pensando se a necessidade desse esgotamento sanitário fosse justamente por conta dessa alta carga. Aí, nesse caso, você acha que se fosse uma carga menor, só ele seria suficiente para resolver o problema? Ana Luísa, sua pergunta é excelente, porque toca numa questão que não é uma questão de engenharia. Veja bem, como você está vendo aí, os jardins filtrantes, eles ficam próximo de uma favela, de uma comunidade, né? As pessoas aí carentes. O que essas pessoas disseram quando eles chegaram lá para implantar esse jardim filtrante? Qual é a função dessas coisas aí? Aí eles disseram, é para tratar o rio que está poluído de esgoto. Aí eles disseram, a gente não tem esgoto dentro de casa. Na rua da gente está cheia de esgoto a céu aberto. Como é que vocês vão gastar dinheiro para fazer um buraco no chão para tratar esgoto se a gente não tem nenhuma fossa? Não vai fazer não. Aí começou a confusão. A prefeitura, para atender essa questão, que é uma questão óbvia, aí não cabia se o jardim ia suportar ou não, poderia até suportar, né? Mas por uma questão social, né, uma questão dessas comunidades aí, que são pessoas que estavam abandonadas há muito tempo aí, né? Essa favela tem muito tempo aí. A prefeitura teve que fazer, não só o esgotamento sanitário, é porque não deu para colocar aqui nas fotos, mas teve que pavimentar a rua, teve que fazer calçada, teve que fazer praça, porque o pessoal quer também ser gente, né? Eles têm direito. Então, para viabilizar os jardins filtrantes em Niterói, nessa região, foi preciso fazer essas obras para o pessoal concordar. Então, foi uma questão que excedeu até na engenharia para uma questão social, que é importante. E essas fotos aqui que você está vendo aí, foi quando eu cheguei lá que eu tirei, em junho. Mas você convencendo as pessoas que precisa daquilo, você vê aí um colchão jogado na margem do rio. É muito complicado. São pessoas sensíveis demais, né? Pessoas que não sabem usar, às vezes, nem um banheiro, para você ter uma ideia. Então, é uma questão, né, social muito complicada. Outra coisa, segurança. Toda comunidade, por pequena que seja, ela é dominada por uma facção criminosa. Então, para eles fazerem sair, foi preciso falar com esse povo. Até hoje, você chega lá, é monitorado. Então, é uma questão, assim, uma região bem sensível, sabe? Tá certo? Não sei se eu respondi essa sua pergunta. Entendi. Respondeu sim, muito bem. É porque, assim,
hoje a gente vê muito que essas soluções alternativas elas podem ajudar nesse tratamento, mas em algumas situações como essa que você mostrou aí, ela somente não foi suficiente, né? Teve que realmente ter essa implementação de outras infraestruturas para as pessoas realmente perceber que estava sendo feito algo por elas. Exato. Eu percebi, porque travou um pouco também, né? Aqui travou um pouco aqui, a internet ainda não deu para entender direito. Você falou em algumas partes, mas eu acredito que foi exatamente isso. Pronto, foi Obrigada, isso. Viu, pela resposta. Obrigado. Obrigado. Eu vou passar para Marlos. Marlos, pode falar. Boa noite. Eu estou aqui meio que... Eu vim pelos anúncios que eu vi na internet, tá? Sou aqui da UFAL, da Federal de Alagoas. Flávio, parabéns pelo teu trabalho. Aqui em Maceió, a prefeitura está fazendo uma propaganda enorme de um projeto chamado Renasce Salgadinho, que é o nosso pior caso de estudo aqui, né? Poluído, corta a parte da cidade, e em alguns pontos eles querem instalar isso também. Aí eu depois posso até te passar o link da prefeitura aqui. A minha pergunta é assim, quando chover, porque você falou do efeito da urbanização, que é que a gente se preocupa muito, né, na área de drenagem, da impermeabilização e tem a poluição difusa. Esses sistemas, eles têm limitações de vazão, porque eu vi que você falou um bombeamento, no caso de Recife, 350 mil litros por dia, né? Isso. Eu não sei o Niterói, não lembro se você falou. Mas tem limitação, porque, assim, quando vier um hidrograma, por exemplo, porque sempre tem esses riachinhos chegando, mas quando vier a chuva, eles trabalham? Como é que eles pensaram isso? Então, Recife é diferente, porque, como assim, eu falei, a topografia não ajudava, então eles bombeiam a água para um reservatório e do reservatório vai para o sistema. Então é controlado, né? Só vai... Esses 350 mil litros por dia, eles me disseram lá que é cerca de 10% da vazão do riacho. Então, não é para tratar o riacho todo. Quando vier uma cheia, ele vai tirar a mesma coisa, vai tirar os 350 mil litros e vai tratar ali. É claro que tem uma influência quando está chovendo ali, porque a área de captação do jardins, né, como ele é bem espalhado, a chuva cai ali, né? Não que venha de fora, porque tem uma espécie de berna, né, que não deixa que a água de fora venha para ele. Mas a água que cai sobre ele dá uma alteraçãozinha assim. Sim. Com certeza tem uma influência, tá certo? Então eles controlam. Niterói é diferente. Se você vê nessa figura aí, por isso que eles utilizam esse vertedouro. Sim. Quando acontece uma chuva, que assim, nessa parte de trás aqui é um morro, bem grande, lá para cima, eu fui lá também. A água acelera, vem muita água, então não vai tratar. Vai passar por... onde tem essa seta azul aqui, vai passar direto. Vai passar para a lagoa, porque não vai conseguir tratar. Tá certo? Então, é extremamente controlada a vazão que vai para os jardins. Né? Se vier cheio, ele não consegue absorver. Né? E, de novo, assim, chovendo também, se chover vários dias seguidos, né, período muito grande, ele vai comprometer, sim, a eficiência do sistema. Né? Não tem como, né, fazer diferente. Mas ele continua funcionando, né? Sim. Com aquela limitação, mas continua. A limitação de vazão continua. Bom, obrigado. Nada, Marcos. Obrigado, Marlos, pela sua participação. Ao FAO aqui também presente. Queria saber se tem alguém mais que queria perguntar, fazer alguma pergunta a mais. Ana Luísa. Eu queria só saber mais um pouco se, em relação à questão de implementação no Brasil mesmo, quais os principais desafios que você verifica que existe para conseguir implementar os jardins filtrantes no país, nas diferentes regiões? A coisa que eu percebi, Ana Luísa, a primeira coisa é financiamento. Se você vê esses dois projetos aí, eu não sei Fortaleza como é, mas esses dois projetos aí, e o de Sobral,
financiamento externo, né? O de Recife, através desse GEF, né, que é um fundo do Banco Mundial, da ONU, dos outros países, né? E Sobral e Niterói foi através da CAF, né? Então dinheiro de fora. O que me disse? Esse país é muito engraçado. O que me disseram em Niterói? Eu digo, por que vocês não procuraram o BNDES, que é o Banco de Desenvolvimento do Brasil? Ele disse, o juro é mais caro. Eu disse, o que? O juro para financiar um projeto ambiental num país que se diz preocupado com o meio ambiente é mais caro do que você pegar de uma CAF, de um banco internacional. É por isso que eles procuraram a CAF. Então, primeiro fator, financiamento. O governo federal ele não tem uma linha específica para financiar esse tipo de projeto. Muito embora ele possa financiar, né? Mas não tem, nós vamos dizer assim, uma linha específica, até onde eu sei, pode até amanhã ter, para financiar esse tipo de projeto. Os organismos internacionais, esses bancos, Banco Mundial, CAF e outro Banco da Europa, União Europeia, eles têm um financiamento direcionado para esse tipo de solução baseada. A coisa é solução baseada na natureza. Colocou o nome solução baseada na natureza, já abre as portas. Então, eles têm essa linha. No Brasil, infelizmente, não tem. Então, a primeira coisa é essa. A segunda dificuldade que eu falei, que eu estava passando com o Mauro, conhecimento. As pessoas, nos 2 projetos, né, eles me relataram, né, a equipe técnica me relatou que teve que fazer modificações durante a fase de implementação dos projetos, porque o próprio projeto tinha erro. O pessoal não é acostumado a fazer isso, não sabe como funciona. As empresas que foram executadas, porque todos os 2 projetos foram contratadas empresas terceirizadas para executar. Eles nunca fizeram esse tipo de projeto. Então, eles também tiveram que se adaptar. Então, existe uma falta de conhecimento, ainda existe, né? Futuramente, espero que seja resolvido. Existe uma falta de conhecimento técnico sobre como funciona essas estruturas. A parte, eu não sei quem falou aí, a parte das pessoas é importantíssima em qualquer solução baseada na natureza. Você convencer as pessoas que aquilo funciona. Por exemplo, você vê um substrato desse aí, é brita. Brita é dinheiro. Se você não convencer as pessoas que aquilo ali funciona, que eles têm que se apropriar daquilo ali, que eles têm algum benefício daquilo ali, quando for na parte da noite, o povo vai lá, carrega a brita todinha do jardim, né, para construir a casa. Custa caro brita. É um material de construção civil muito caro, né? Depois de cimento, aí vem brita. Então, a parte da parte social, a parte de trazer as pessoas para participarem do projeto, informar, trazer outros benefícios, né, para essas regiões é muito importante. Então, isso aí eu acho que são as 2 questões mais fundamentais. Falta de financiamento e falta de conhecimento técnico para a implantação desse tipo de iniciativa. Entendi. E principalmente também, eu acho que existem poucas empresas, né, que trabalham exatamente isso, muito poucas. Poucas mesmo. Ô, Flávio, eu estava... Obrigado, Ana Luísa. A gente está agora desenvolvendo um projeto numa comunidade aqui de Campina Grande chamada Rosa Mística, que é um projeto de CNPq, sabe, que a gente conseguiu um recurso. E esse projeto ele tem uma intenção de fazer com que as pessoas participem desse processo, né? É uma comunidade de baixa renda, tem uma escola próxima, então as 15 crianças, meninas, elas vão passar por um processo assim de aprendizagem para poder ajudar na construção num caso que seria de jardins flutuantes. E aí a escola vai ter um viveiro que vai ter para as crianças também aprenderem as espécies. Então, é um processo educativo, né? Uhum. E é uma coisa que a gente percebe como é necessário, sabe? Porque se você não tiver o apoio da comunidade, não dá certo, né? Se a comunidade não tiver envolvida com aquilo ali, não tiver realmente a identidade com aquele projeto,
ela vai botar para trás, ela vai, né, não vai querer, como você falou, vai roubar a areia, vai tirar a areia, vai, né? Então, esse processo é um processo que é muito complicado, não é fácil, né? É um processo muito lento, mas que é uma coisa que a gente tem que trabalhar mais com essa questão social, sabe? Com essa dimensão social, porque muitas, como você falou desse projeto aí da Lagoa de Piratininga, tem muitas comunidades aí também que fazem parte, né? Você tem vários grupos sociais diferentes. Exato. E aí, como também lá em Recife, né? Você tem também uma área de baixa renda, aquele parque ali do Caiara, né? Tem muitas comunidades ali, mas se realmente não tiver essa sensibilização, essa participação, né, essa identidade da população com aquele local, ele tem um risco muito grande de não ser mantido, de ser somente um gasto, né, um investimento muito alto, que você mostrou aí, que é um investimento muito alto, né, e de ser, de alguns anos depois, ele ficar sem funcionar, né, sem ter resultados. Então, isso é uma preocupação, assim, que eu acho que na palestra anterior a gente teve não foi na anterior, não, foi duas palestras atrás, né? Teve uma arquiteta que é não sei, a Pava, não sei se você conhece, um escritório de arquitetura e paisagismo, que está trabalhando muito com projetos de soluções baseadas na natureza, né? E ela estava falando exatamente, né, a gente estava conversando exatamente sobre isso, sobre essa questão desse desafio que é de você fazer essa participação, né, de forma efetiva, né? E é um aprendizagem, porque o que acontece também, se você não faz, o que eu vejo também, um problema que vai gerar, né, se você realmente não envolve a população não se dá, não se integra nesse projeto, é a gentrificação. O que é a gentrificação? Aquelas áreas dali que são de baixa renda, num projeto que está de um parque, de uma área que fica supervalorizado, passa a ser supervalorizado na cidade, né? E aquelas famílias dali não conseguem se manter ali, porque chega outras famílias de renda mais alta que expulsam aqueles moradores ali, como você falou, que moram aí há anos, muito mais tempo até do que essas outras famílias de classe média alta, né? Então, é uma coisa que é um grande desafio, assim, que eu vejo, né, para esses projetos serem bem-sucedidos, né? E a gente tem muito que aprender com a população também, sabe? Porque eu acho que não é só questão técnica, né? Envolve também a questão social e uma aprendizagem mútua, né? Com certeza, mano. Essa parte aí que você falou da gentrificação verde, né? É uma preocupação séria. Porque quando você faz, por exemplo, é um parque Orla Piratininga. Foi feito um parque onde foi construído esses jardins aí em Niterói. Então aquilo ali já virou uma área de atenção. Já vem gente de várias partes que não vinha, né? Já vem gente de várias partes da cidade para andar de bicicleta e tal. Então já começa com outras perspectivas, né? Então tem essa questão de gentrificação. E realmente, se você não chamar a população para começar desde a fase de projeto a se envolver, corre um sério risco da coisa dar errada mais na frente. Porque eles vão dizer, né, como é que as coisas funcionam, o saber popular ali, é importante que se tenha noção disso aí. Então, antes, durante e depois, é um processo de aprendizagem que precisa ser implementado e você formar líderes ali naquelas comunidades para eles reproduzirem isso aí, né? Eles vão passar a tomar conta, se apropriar dessas áreas que estavam esquecidas, com certeza é fundamental. Seja nesse tipo de solução baseada, seja em outros, é fundamental. Assim, pelo que a gente lê, é uma coisa primordial, né? Participação da população, seja de que classe for, né, nesse projeto. Para primeiro compreender, acreditar, né,
disso aí, porque nem todo mundo acredita que funciona, e depois tomar conta, né? Porque depois o poder público sai, né? Fica ali uma equipezinha mantendo, quem vai observar mesmo é a população, né? A gente tem uma situação muito próxima, né, que é aquele parque que tem um projeto no Rio Saião-A, né, que é ali naquela comunidade do Porto do Capim. E foi um projeto bem polêmico, que criou uma grande discussão, porque aquela comunidade ali ia precisar sair. A gente escreveu um artigo sobre essa gentrificação verde. E depois eu passo para você, que é uma coisa que, assim, eu acho que a gente tem que pensar nessas todas as dimensões, né? Não pode pensar só na questão técnica, né? Nem na questão só ambiental, mas tem a questão social, né? Que é uma dimensão muito, muito relevante. Exato. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém. Mais alguém queria fazer algum comentário? Ariel. Boa noite, tudo bem? Eu, que nem o Marlos, eu vim pela advocação. Eu sou do Rio Grande do Sul, de Santa Maria. E eu tenho mais uma curiosidade, eu não sei, acho que eu não sou da mesma área, se tem algum limite para achar um local para implementação, sei lá, como app, se funciona bem com app desses sistemas, lavouras, uma declividade muito acentuada ou muito baixa. Ariel, tem sim, né? A topografia para esse tipo de situação aí é fundamental, né? Porque a velocidade que a água percorre essas estruturas é uma velocidade baixa. Ela tem que percorrer a velocidade baixa, senão não funciona. Nem a parte da filtragem pelos substratos, né, que é a brita, o cascalho, etc., nem a parte das plantas, né, a parte da fitorremediação das plantas. Então, tem um tempo, tem o sol, tem a luz, tem todo um processo, né, que isso aí tudo é estimado, assim, tudo calculado. Aí, em Recife, eu não tive acesso à parte de cálculo, né, do projeto de cálculo, mas em Niterói eu tive. Então, tudo é calculado, tudo bem direitinho. Então, realmente tem limitação. E a topografia, ela realmente é fundamental, né? Se for uma área que esteja, assim, acentuada, aí tem que ver se compensa, né? Regularizar a área, planificar, né, terraplanagem, para poder realmente ficar uma área plana. Então, realmente com certeza tem limitações. E, anteriormente, eu não sei quem perguntou, não lembro mais, é a questão dos lençóis freáticos, né? Você tem que estar atento a isso aí, porque pode... Imagine você tirar uma água contaminada de um rio, jogar numa região que o lençol freático é alto, você contamina aquele lençol. Então, dali já vai para outro canto contaminado. Então, com certeza, é por isso que assim, esses grandes projetos têm que ser realmente feitos por empresa, né? Que tem a expertise, né, dessa situação aí para poder entender, tá certo? Em Niterói, em algum desses pontos aí, foi preciso substituir o solo, porque na margem da lagoa aí funciona como um solo mole, né? Quem é da parte de engenharia sabe, é um solo mole que nem tem suporte, né? Poderia você espalhar essa camada de brita aí e depois começar a afundar, é como um alagado mesmo, entendeu? Então foi preciso, até esse comentário lá aumentou aí um delta, né, no preço final, porque foi preciso substituir o solo de um desses jardins aí, entendeu? Então, tudo isso aí são fatores, né, que, sim, é possível remediar, a engenharia tem como solucionar, mas realmente tem que estar atento, né? Uma questão que eu quero levantar, por exemplo, é soluções baseadas na natureza, mas a engenharia vem primeiro. Não tem como fugir, porque senão não funciona, né? O processo é baseado, é inspirado na natureza, né? Mas a engenharia, ela tem que estar presente para poder dar suporte, senão a coisa não funciona, né? Tem que ser uma coisa... Por isso que a solução baseada na natureza é uma coisa sistêmica, é um pensamento sistêmico. Não pode pensar só na parte ambiental, ecológica, e deixar a parte técnica de lado. Tem que ser pensado junto, né? Hidrologia, solos, clima, né? Sobral tá sofrendo, eu soube que eles estão sofrendo, né, com o sistema dele, porque lá é seco,
tem uma parte do tempo que não tem água. Então, tudo isso tem que ser analisado. Certo, obrigado. Obrigado pela participação aí de Santa Maria. Temos grandes amigos lá em Santa Maria também. Ariel, não sei se você é da Federal de Santa Maria. Isso, da UFSM. Da arquitetura ou de engenharia? Da arquitetura. Arquitetura, então a Raquel, né? Raquel Weiss, né? Tem Pipe, né? Trabalha muito com a parte de ecologia, de ecologia urbana, né? Muito interessante o trabalho de vocês. Eu vou passar para Ilana. Ilana levantou a mãozinha aqui. Pode falar, Ilana. Boa noite. Eu não sou da engenharia, eu sou da arquitetura, sou aluna de arquitetura. Eu fiquei com algumas dúvidas, porque, no caso, existe uma manta impermeabilizante embaixo das britas, mas mesmo assim existe uma questão de contaminação do solo, algo desse tipo, e quais seriam essas limitações? Você falou agora que, acho que no Rio de Janeiro, precisou até trocar no solo, então, como que a gente saberia de antemão, mais ou menos assim, se um projeto seria viável ou não em algum lugar? É o seguinte, Ilana, para fazer esses projetos, é como se você for construir uma ponte ou um edifício, é preciso fazer sondagem. É preciso saber como, porque o solo é suporte de tudo, né? Solo é uma matéria que às vezes quem é de engenharia deixa assim meio de lado, mas o solo é a fundação de tudo. Então, para executar esse projeto aí, é preciso que se faça sondagem, né, na região, né? Claro que é por amostragem, né? Você não vai fazer vários e vários furos, né? Vai fazer por amostragem. Em Recife, a sondagem não detectou o lixão, porque tinha um lixão enterrado, para você ver, né? Ou foi mal feita, ou fizeram poucos furos. Quando encontraram o lixão, tiveram que remover todinho, também aumentou o preço do projeto, tiveram que remover todinha a parte já daquele lixo velho, já de muitos anos, essa coisa de muitos e muitos anos, já estava enterrado, e depositar em outra região. Então, precisa realmente fazer essa sondagem. A sondagem é quem vai dizer, né, as camadas do solo, se o solo tem suporte, se precisa ser substituído, se é um solo arenoso, se é um solo argiloso, se é uma rocha. Tudo isso precisa ser feito antes do projeto. A questão da impermeabilização é perigoso, realmente. Então, existe aí, como tem nesse projeto aí da história, uma manta impermeabilizante, né, para impermeabilizar. Só que isso aí não é uma coisa 100% garantida, né? Pode haver aí um rompimento dessa manta, né, tanto durante a fase de obras quanto a fase de operação, um transbordamento durante um período de chuva, de uma água contaminada. Então, tudo isso também tem que ser levado em conta. Então, eu diria que se o lençol freático for muito baixo, né, se ele ficar ali subindo e descendo, aí não é viável, não. Nem esse aí, nem outros tipos, como biorretenção, etc., não é viável a implementação dessas estruturas. Então, tem sim limitação quanto à topografia, quanto à disponibilidade de área, né, para a implantação e quanto ao subsolo, né? Tá certo. Eu já vi alguns casos assim de posts na internet para a comunidade mesmo fazer sozinha esse tipo de implantação, esse tipo de projeto, mas pelo que eu vi é uma coisa bem mais complexa do que se parece. Mas obrigada. Obrigado, Ilana, pela sua participação. Ilana é nossa aluna de arquitetura e urbanismo da UFCG. Muito bom estar os arquitetos, né, participando também aqui, os estudantes, né, de arquitetura. Bom, Flávio, eu acho que a gente já prolongou muito. Eu queria novamente te agradecer pela tua participação